Boa noite a todos. A gente está aqui com a nossa segunda live, praticamente uma estreia, né, no Instagram. Estamos aguardando aqui a entrada do deputado federal Luiz Felipe de Orleans e Bragança. Nós vamos entrevistá-lo, vamos fazer um bate-papo com ele a respeito do seu mais recente livro. Né? O título do livro é muito indicativo de muito do que todos nós já passamos aqui no Instagram, no YouTube, no Facebook, enfim, nas redes sociais em geral. O título é #Antes que apaguem. Sem desculpa, sem isenção, sem censura, por enquanto. O deputado Luiz Felipe foi um dos vários deputados que foram perseguidos, que foram praticamente banidos durante algum tempo de várias das redes sociais, que estava assim citado lá atrás no início do inquérito das fake news, aquele inquérito fake das fake news que foi patrocinado lá pelo ministro Alexandre de Moraes, do STF, e que a gente sabe que só tinha uma intenção, era desmoralizar os apoiadores do presidente Bolsonaro e os deputados da base que eram do PSL. Então, isso tudo muito claro para todos nós. Então, nós vamos conversar sobre esse livro e o que ele conta nesse livro. Enquanto ele não entra, eu quero falar com você sobre este outro livro dele aqui. Está invertida a câmera, mas está escrito aqui, ó. Por que o Brasil é um país atrasado? Sem querer me vangloriar, eu tenho dedicatória do deputado federal dizendo: Fernanda, muito obrigado pelo ativismo incansável pelo Brasil. E esse livro é obrigatória a leitura. Neste livro, o deputado discorre a respeito do porquê, exatamente o título que está escrito aqui, porque que nós ficamos para trás, nessa corrida pelo desenvolvimento econômico e social no mundo. Tem coisas muito interessantes nesse livro, tipo o capítulo 2, uma sociedade desorganizada, tem problema de raiz, tem ali sucessão de oligarquias. Inclusive, nós temos muitas oligarquias até hoje, presentes no Brasil. As oligarquias e o coronelismo, estilo família Sarney, estilo família ACM, e tantas outras famílias políticas que vão passando de pai para filho. Então, nós temos aqui Karl Marx e a psique do brasileiro, democracia é o objetivo e conscientização coletiva. Tá na biblioteca Fernanda Bart. Quem quiser, eu empresto, mas tem que voltar. Então, aguardando aqui a entrada dele, mais uns minutinhos, já deve estar chegando. Enquanto isso, eu vou dizendo para vocês que eu andei vasculhando o livro. Livro interessantíssimo, #Antes que apaguem. E eu recebi aqui um sample que eu posso dividir com vocês depois, e o prefácio dele. O prefácio do livro foi escrito pelo Gunther Faggion. E o prefácio, ele fala sobre liberdade e censura. Basicamente, o grande dilema que nós vivemos hoje. Vou acenar para vocês aqui, que estão entrando, para vocês não se sentirem solitários. Acenar para todos vocês aqui. Ajudem a compartilhar essa live. Depois eu vou tentar colocar ela no YouTube, A gente consegue exportar. E para todo mundo ter acesso, Porque não é todo mundo que tem Instagram, mas a gente quer muito que o Instagram cresça, a gente precisa crescer a nossa rede de Instagram. E esse é um dos nossos maiores objetivos, Então vou dar um minutinho aqui. Eu vou lendo o prefácio do livro. No final de 2015, fui apresentado ao Luiz por um amigo em comum. O objetivo da nossa reunião na época era tirar do papel o plano de lançar seu primeiro livro, Porque o Brasil é um país atrasado. Resultado de anos de estudo, pesquisa e preparação.
Fui informado pelo meu colega e co-editor de que se tratava de um membro da família imperial do Brasil, descendente direto de Dom Pedro II. Bom, quem já conheceu o deputado federal sabe que, mesmo sendo um membro da família real, ele é uma pessoa acessível, simpaticíssimo, humilde. Quem teve a possibilidade de chegar perto dele, ele não tem nenhuma restrição para tirar foto, para fazer selfie, enfim. Eu já vi ele ser profundamente assediado no CEPAC, né, no Congresso Conservador, que nós estivemos juntos há 2 anos atrás. E ele foi assediado violentamente. Era muita gente querendo chegar perto do deputado. E ele foi simpático e recebeu todo mundo muito bem. Deixa eu ver se eu acho ele aqui. Vou continuar aqui a minha leitura com vocês, né? Confesso que estava um tanto cético. A partir daquela reunião, no entanto, o projeto do seu livro foi alçado ao topo da minha lista de prioridades. Primeiro, porque o manuscrito era uma análise cuidadosamente elaborada, bem escrita e principalmente acessível. Segundo, porque o Luiz era um ativista político preparado, ao contrário de quase totalidade do que se vê por aí, independentemente do campo ideológico. Terceiro, sua obra fora desprezada por diversos editores. Olha, inacreditável, né? Inacreditável. Desde então, estamos a caminho da cifra de 50 mil exemplares vendidos. É incrível ver que no Brasil existe uma disputa tenebrosa e ideológica pelo mercado editorial. Estou aqui falando com o deputado, só um minutinho, gente. Dificuldade de conexão até a família real tem, tá? Só vou dizer isso para vocês, mas vamos lá. Estamos esperando, ele vai entrar, ele já acabou de fazer contato aqui comigo e deve estar se preparando. Enquanto isso, eu continuo passando informações para vocês sobre o livro. Eu estava agora há pouco numa live, inclusive com outro deputado federal lá de Brasília, de Mato Grosso do Sul, o doutor Ovando, né? E ele é um médico que tem que ser ouvido na CPI do Covid. Ele é um médico que tem muito a acrescentar, assim como a doutora Mayra Pinheiro, a doutora Nise e o doutor Ricardo Ariel Zimmermann, que vai estar na CPI amanhã, às 9 horas da manhã. Vamos prestigiá-lo, vamos ouvi-lo, vamos apoiá-lo. O Dr. Ricardo tem sido um herói nessa luta contra o Covid, um desbravador, um pesquisador, ele honra a palavra médico com M maiúsculo, né? E nós temos que estar lá para apoiá-lo inteiramente. Deixa eu ver aqui. Tem que aprovar a presença. Aqui. Ele tem, deputado, o senhor tem que solicitar para entrar aqui. Eu vou lhe achar aqui, só um pouquinho. Está dizendo não é possível participar. Tem que pedir para participar, que aí eu lhe chamo para dentro da live. Ó, problemas técnicos. Agora veio, ó. Visualizar. Olha, vamos. Luiz Felipe, de Orleans e Bragança. Vamos lá. Já solicitei. Tem que pedir. Olá, boa noite, deputado. Tudo bem?
Tudo ótimo. Melhor agora que o senhor apareceu na live. Eu ia ler o livro inteiro aqui esperando. Você sabe que eu ainda uso pena, eu ainda estou na idade do telégrafo, assim, início do telégrafo, pena com tinta. Então, essas coisas de mídia social. Não, estou brincando, é que eu não fui avisado que era via Instagram, estava esperando Ah, outro dia. sim. Sim, outra vez a gente fez pelo Facebook, a gente sempre fez pelo Facebook. É que eu tô querendo estrear aqui no Instagram, Ah, só que eu também tive uma dificuldade no início, é que a gente é mais velho, né? Eu tava aqui falando primeiro do seu primeiro livro aqui, que sim. já bateu as 50 mil cópias? Acho que tá quase, né? Não, já passou muito tempo. É que oficialmente já chegou nos 50 mil. Mas, assim, que... assim, teve não só edições oficiais, mas também teve vendas que a gente não acompanhou. E também, acho que o livro também saiu em PDF, né? Teve muito compartilhamento de PDF. Então, Verdade. Só para bem quem não além. sabe, o deputado esteve em Porto Alegre lançando esse livro, né? E foi um sucesso, lotou. Tinha gente saindo pela janela da livraria, né? Tem que vir aqui lançar o seu novo livro, deputado. Você sabe que em política meu único prazer é esse aí, é lançar livro, fazer palestra. Esse é o maior prazer que tem, ou seja, nem precisava ser deputado para ter esse prazer, mas na minha vida política, os últimos, sei lá, 5, 6, 7 anos, tem sido isso aí, o grande prazer. Então, faço com muito prazer. A gente acompanha a sua trajetória e o seu trabalho no Congresso, né? E foi com muita alegria que eu vi o seu voto contra a reforma na lei da improbidade, né? Um dos poucos deputados que votaram contra, mantendo aí a sua coerência, a sua convicção, aquilo que a gente espera de um representante do seu nível, né? Parabéns pelo seu voto. Não estou aqui julgando os outros, mas estou aqui fazendo a minha homenagem, né? Que a gente não se engana às vezes, a gente se engana às vezes, mas com o senhor eu nunca me enganei. Bom, e olha, vou dizer, eu diria, primeiro que eu agradeço muito, estou muito humildificado com isso. Ao mesmo tempo, não busco isso lá. É uma questão de você, sobrevivência, né? De você escolher certo, no momento certo, ser bem aconselhado. E muitas vezes você tem que olhar para o seu próprio gabinete, para aqueles que estão te aconselhando. E é isso que está acontecendo comigo. Tá? Eu estou o que onera um pouco, porque muitos dos temas que são votados, você imagina a pauta da semana, envolvem temas que você não é expert, né, na maioria dos casos. Né, e você tem que se posicionar sozinho praticamente a todo voto. Então, a cada momento, você tem que olhar a legislação, ver se está no caminho certo, quem é que está votando como, também é um bom indicador. Então, infelizmente, acho que a nossa presença, né, daqueles que exigem aí uma reforma em prol ou contra a corrupção, né, esses ainda vão ficar a desejar. Né? Como assim, os outros temas também estão todos... Prisão em segunda instância, que o senhor é um grande defensor. Pois é. A nossa reforma, o fim do foro privilegiado, né? Fim do foro privilegiado. Todas essas grandes decisões que envolvem atacar o sistema que existe, agora precisa definir o sistema. O sistema ele é comandado por corrupção. Ele é comandado por grandes grupos de interesse. Ele é cartelizado. Ele existe porque ele está ajudando grandes grupos de interesse. E você mexer nisso, a todo momento, todos os projetos que eu tenho de rejeitado, é quando você mexe em corrupção. Ah, vai mexer na corrupção? Então pronto, teu projeto vai ser rejeitado. Ah, vai mexer com o monopólio de algum setor econômico? Vai ser rejeitado. Ah, vai mexer em alguma composição do poder puro, ou seja, de conluio entre poderes, de falta de transparência entre dois poderes? Pronto, vai ser rejeitado. Então, a consciência da sociedade, a cada ano que passa, ela precisa ser maior do que o problema. E a cada ano que passa, aquelas pessoas que estão entrando para o sistema político, a cada ciclo eleitoral,
ela tem que ser de maior número de reformistas ainda. Lembrando que a gente teve uma onda importante política, 2018, foi uma onda inédita nos últimos 30, 40 anos, talvez desde a Constituição de 88, que você não vê uma onda popular querendo fazer uma coisa diferenciada, mudar o sistema, né? Isso que a gente não vê desde 85, né? Que foi a direta já, desde aqueles momentos. Então a gente viveu isso em 2018. Só que o sistema ele está em tal nível de sofisticação que não importa as variáveis positivas que você coloca no sistema, o resultado continua sendo o mesmo. Então você fala assim, então melhoramos essa questão de corrupção? Não, o resultado continua sendo com corrupção. Ainda está acontecendo corrupção. Pode não estar acontecendo no poder federal, mas que acontece nos estados, que acontece ainda em segmentos do poder, talvez no âmbito federal, mas que não seja do executivo, mas talvez do legislativo, talvez do judiciário, continua acontecendo. Então, é exatamente isso que eu estou querendo apontar aqui. O sistema está em tal nível de, eu diria que, um termo científico, né, de entropia, de geração de caos, que não importa você jogar essas pessoas, mais e mais e mais ativistas que querem fazer grandes reformas, porque ele vai gerar o mesmo resultado. A gente precisa de uma onda muito superior à de 2018 para fazer uma renovação de verdade, né, deputado? Eu tenho dito para todo mundo que eu falo que a eleição, não querendo desprezar os deputados federais, mas que a eleição mais importante do ano que vem vai ser a eleição para o Senado. Porque nós precisamos fazer uma limpa no Senado. O Senado, um Senado como está colocado hoje, é uma vergonha absoluta, porque é um Senado que é refém do Supremo Tribunal Federal, é um Senado que se omite, né, de fazer muitas coisas que deveria fazer, porque tem essa ligação do Senado julga Supremo, Supremo julga Senado e ninguém julga ninguém. Porque a gente tem, infelizmente, mais de 50% dos senadores com processos no Supremo Tribunal Federal ou com ficha não tão limpa, né, ou com problemas que podem botá-los atrás das grades se dependerem do Supremo Tribunal Federal. Esse tipo de relação promíscua, política entre os poderes, ela precisa ser extirpada. E a gente só consegue fazer isso no voto. E, infelizmente, nós temos muitos lugares no Brasil onde o voto ainda é um voto coronelista, um voto de cabresto, né? Porque senão a gente não teria aí certas pessoas se reelegendo, como Renan Calheiros, por exemplo. Não adianta nada, esse homem tem um poder que quem conhece o Senado sabe que ele está infiltrado em todas as esferas dentro do Senado. Cargos na mesa diretora, decidindo pauta, enfim, é um poder, assim como a família Sarney, que está entranhado dentro do Congresso e que a gente vai precisar aí, sim, 4, 8, 12 anos de eleições bem feitas para que a gente consiga extirpar esse câncer político do nosso país. E o senhor eu ainda pretendo ver em vida presidente da nossa República. Acho que o nosso Brasil precisa aí fazer uma série de coisas, né? Pode não estar preparado ainda, mas um dia nós estaremos preparados para ter um presidente como Luiz Felipe, que eu tenho certeza que vai pegar isso, todo esse conhecimento e mais muita coisa e vai fazer com que o nosso Brasil entre de vez no primeiro mundo, em nível de alta cultura, em nível de educação, em nível de economia, porque o senhor tem tudo que precisa para isso, né? Eu estou aqui fazendo de chat, mas eu sou fã. Sou fã e não nego, né? E a gente tem tanta coisa para falar, mas vamos falar sobre o livro. O que motivou, né? Eu quero ouvir do senhor. O que motivou o livro Antes que Apaguem? Bom, primeiro, Fernanda, muito obrigado pelos comentários. Estou extremamente lisonjeado, não tenho nem palavras para honrar o que você acabou de mencionar e teu apoio. Você também é uma grande força aí no Rio Grande do Sul e espero que você logre sucesso em absolutamente tudo que você queira politicamente, porque de fato você representa essas mudanças, essas pessoas que vêm para fazer mudança. Sozinho a gente está vendo que ninguém faz mudança não, né? Estamos vendo aí com o executivo na mão de um presidente que nós elegemos e o quão fraco ele é perante o sistema. O sistema ainda é dominante. Então, é isso que eu acho que eu quero apontar aqui com relação ao livro. Apontar um cenário não muito positivo.
que a gente não agindo, não se organizando, não elegendo. E agora eu vou fazer um comentário aqui aos eleitores, aos maus eleitores. Aos maus eleitores, aqueles eleitores que elegem corruptos, aqueles eleitores que vendem o seu voto, aqueles eleitores preguiçosos, que não se informam, que não buscam mídias sociais, que é o único canal que a gente tem. É o único canal que deputados, vereadores, senadores, até, eu diria que deputados e vereadores, no caso aqui, né? Porque o senador já quase que faz parte da máquina, né? Você, para se eleger senador... É tempo demais, 8 anos no Senado, né, deputado? Pois é, e os recursos que eles têm, tem 100 assessores, quase 100 assessores, 80 assessores que eles podem contratar, é um absurdo. Então você vê coisas pequenas, empresas têm 80 funcionários, é quase muito poucas, né? Já são empresas quase que médias. Enfim, então, mas o livro não vem para isso. O livro vem para pontuar um problema que eu diria que é uma camada até anterior a essa, de domínio político pelo sistema oligárquico, né, que a gente vive. Ele vem para pontuar que o nosso comportamento, as nossas decisões, o nosso linguajar, as nossas ideias, elas estão a um limiar de serem controladas quase que 100%. Né? Você tinha a mídia tradicional, que estava cartelizada, a gente nunca percebeu isso até que veio a mídia social. E a mídia social agora, ela se cartelizou. E exatamente para controlarem opiniões, para limitarem o discurso. E agora também para limitar o nosso linguajar. Né? Também estão afetando, estão cancelando pessoas que falam de uma maneira não inclusiva ou que violem os sentimentos de algumas minorias, etc. Então, veja como tudo isso se constrói de uma maneira muito coordenada. E como que isso vem de fora para dentro, não é uma coisa que vem da base, não é uma coisa que vem da população. Essa censura, esse controle, não é popular, isso é uma coisa elitista, é um controle de fora para dentro do Brasil, e não é só o Brasil que está sofrendo esse tipo de censura. Então, o livro vem com esse apelo, antes que apague, então meus pensamentos estão aí, estão online para vocês verem, antes que eles apaguem, porque eu acho que eventualmente isso pode acontecer. Na tendência de inação da nossa sociedade, se nós não estamos elegendo e nos protegendo desse tipo de interferência, criando mecanismos como outros países já estão fazendo. Aliás, o Brasil ainda é atrasado nisso também. Até no controle contra a censura, contra a interferência econômica e política que vem de fora, independente da questão de censura. Também o livro aponta questões de globalismo, né? Mostra como o judiciário também ajuda nesse processo. O judiciário quase que virou um mecanismo de controle. Não só terrível! Deixa eu só fazer uma janelinha aqui. O capítulo aqui, eu tô com o sample do seu livro aberto, tá aqui. STF, 2 pontos. Ativismo sem limites é ditadura. A ditadura já existe, é a do STF. Eles já estão agindo com poderes ditatoriais em todos os poderes, tanto no legislativo quanto no executivo. Ninguém tem um contraponto ou um freio quanto ao poder do STF. Como é que nós chegamos a esse ponto? Senadores corruptos, fracos, emasculados, que tem rabo preso. Então o STF adora um senador corrupto, adora um senador podre. Então esse é o prato cheio para o STF. Ali ele pode acharcar e manipular tranquilamente. E olha, o que aconteceu desde o início do mandato, olha o perigo. Você sai do ativismo, de repente você é jogado num turbilhão de voto e de temas sendo pautados. Um dos primeiros temas que eu voltei contra foi a questão do orçamento impositivo. Você lembra disso? Não? Isso foi em 2019. Sim. O orçamento impositivo, que até o governo falou, não, sou favorável para... Enfim, na época que o Jair era deputado, ele votou a favor do imposto dessa mesma coisa, mas eu votei contra. Por que eu votei contra? Porque transfere 100% do poder orçamentário para o parlamento. Então, agora, o poder orçamentário ele vai ser comandado por uma pessoa, e não mais o executivo. Então, o executivo que tinha ali 95% do orçamento era despesa obrigatória, e só 5% do orçamento
Era o que ele podia usar, discrição, a sua decisão. Ah, vai tanto por cento para o ministério tal, vai tantos por cento para o outro ministério, para outro tipo de ação. Não, agora não tem mais essa opção. Agora está na mão de um relator que é eleito pelo presidente da Câmara a cada ano. É um relator da Lei de Diretrizes Orçamentárias. E ele define para onde vai alocar isso. Então você veja a insegurança. É muito poder na mão de uma pessoa só. E agora você imagina. Então o Executivo perdeu o orçamento. A máquina pública já está com 95% do orçamento comprometido com despesas obrigatórias. E quem é que legisla, quem é que julga e quem é que executa a máquina pública? O judiciário. Então você criou, de fato, uma ditadura judiciária, em que você não precisa eleger absolutamente ninguém para a máquina pública funcionar. O orçamento já está alocado, as leis já estão direcionadas, agora o pouco de orçamento que tinha está na mão do parlamento, que está na mão do judiciário. Você veja que o parlamento não consegue se contrapor a nada, não cria freios contra o judiciário, todos têm medo, né? Eles não assinam nem, eu tenho algumas PECs tramitando para mudar como é que funciona o TSE, como é que funciona o STF. E tem chance de passar algo assim? Não tem, né? Porque eles têm a maioria na mão deles. Pois é. Olha, eles prenderam ilegalmente o Daniel Silveira. Absurdo. Ninguém precisa gostar nem concordar com o Daniel, mas ele não poderia estar preso. De forma alguma. Ninguém cortou. Vamos deixar claro aqui, ninguém concordou com o Daniel Silveira. Não havia absolutamente nenhum apoio de ninguém da base do governo para o que o Daniel Silveira falou. No entanto, a prisão dele foi ilegal. Completamente. Continua sendo, né? E você veja, para prender... Como a do Oswaldo Eustáquio, como a tornozeleira que a Sarah Winter continua usando, né? Não poderia acontecer isso. Nem em regimes de exceção nós tivemos gente presa dessa forma, sem nenhum tipo de julgamento e que não pode nem sequer sair da sua própria casa. Isso é muito sério. Exato. Então você imagina, se eles se mobilizaram para, basicamente, cooptar os parlamentares para votarem a favor de uma prisão ilegal de um deputado, imagina o que eles não fariam para se contrapor a uma legislação que vai mudar o nível de poder que o próprio STF hoje tem. Isso é vida ou morte para eles, né? Se você faz lá uma PEC que transforma, uma emenda constitucional que transforma o STF em corte constitucional, você literalmente se acabou com o ativismo judicial, acabou com esse poder ditatorial que está sendo exercido. Quantos deputados vão assinar isso? Quantos senadores vão assinar isso? Tem que votar em 2 turnos, com maioria absoluta, né? 2/3 em 2 turnos deputados, 2/3, 2 turnos de senador. Quantos que vão fazer isso? Então, veja que nós temos 2 lutas aqui. Eu acho que o atual quadro de senadores e deputados é o que é. Foi definido em 2018. Então, agora, a luta é na sociedade. A luta é de eleitor convencendo eleitor em quem votar e em quem não votar. Eleitor que quer reforma precisa eleger aqueles que querem reforma mais do que aqueles que votam em corruptos, que vendem seus votos. Então, perfeito. Temos que ter uma consciência. A sociedade está sempre cobrando ali do político. Por que você não votou? O jogo foi feito em 2018. Uma vez que é feito aquele jogo, olha, vocês elegeram 400 deputados que votam por uma prisão ilegal. Tem pouca margem para tu conseguir agir dentro de um sistema que está tão comprometido, eu lhe entendo perfeitamente. Por isso que a gente não pode cansar, a gente tem que repetir essa informação à exaustão. Nós temos que depurar o nosso sistema político eleição após eleição. E nós sempre vamos ter determinados lugares que continuam votando em gente corrupta, porque esses lugares ainda precisam das tais relações que foram construídas. Eu tive uma época fazendo pesquisa, trabalhando em institutos de pesquisa, e eu tive em estados muito pobres, em cidades muito pobres, como em Jequié, na Bahia, tive em várias cidades no Acre, várias cidades em Roraima. Em Roraima, a gente ouvia a seguinte frase nas pesquisas qualitativas: 100% dos eleitores entrevistados sabiam que o Romero Jucá era um cafajeste e um corrupto. Mas eles votavam nele porque eles consideravam ele um mal necessário, porque ele era o único que levava emendas
para o estado de Roraima. Ou seja, como é que a gente chega numa situação dessas que a população fica refém do mafioso, porque é o único recurso que vai para o estado deles é através deste senhor. Né? Ou seja, são essas relações que a gente tanto precisa rever numa reforma política séria. E que a gente sabe que nessa colocação, nessa disposição que a gente tem no Congresso hoje, nós não teremos essa reforma política, né, deputado? Não. Eu acho que é isso que é a consciência que a população precisa ter. Não adianta querer cobrar agora de um voto errado em 2018. Né? Porque é exatamente isso, essa equação e a novela que essa equação gera, ela se repete a cada votação. Então, podemos esperar algumas reformas que passem? Eu acho que sim, porque o parasita da corrupção precisa do hospedeiro saudável. Então, tem algumas... A economia precisa estar gerando tributo para que o corrupto se satisfaça. Né? O tributo é onde vai ser desviado mais tarde, que deveria ir para serviços essenciais, vai ser desviado. Então, se a economia está sumindo, ou não está empregando, não está gerando recursos e tributos para o poder público, então tem menos corrupção, tem menos volume de corrupção. Então, infelizmente, é essa torneira aí. Eles querem manter o hospedeiro, a economia viva, então algumas reformas para a questão econômica, eu acho que vão passar, mesmo assim vão passar aguadas, não vão passar de uma maneira plena, em que, por exemplo, algumas reformas, por exemplo, a reforma da Previdência, como passou, eu fui muito crítico, né? Todo mundo ali, que bacana, a reforma da Previdência, que bacana. Pô, reforma da Previdência. Ela era para ter 1,5 trilhão de poupança, tem metade disso. Então, perdeu 700 bilhões, perdeu o PIB do Uruguai, o PIB do Paraguai, o PIB da Bolívia, o PIB da Colômbia juntos. Então, é isso é reforma? Então, não foi reforma, foi um ajuste. Foi um ajuste. Então, você veja, nós ainda vamos passar por vários problemas assim de reformas recorrentes. Essa é uma condição... eu acho que a gente consegue aprofundar conforme a gente for melhorando o ambiente político, né? Exatamente. E cada uma dessas reformas, porque ela envolve condições sociais, porque é um Estado social que foi criado, e são penduricalhos de assistencialismo sociais. E eles não funcionam. Eles não são sustentáveis quando eles são estatais. Né? Tem todo tipo de distorção por corrupção, tem todo tipo de distorção por política. Por exemplo, tal minoria, ou tal classe, ou tal segmento tem algum privilégio, tem alguma exceção, ou tem algum subsídio, e aí um grupo acaba tendo de pagar para o outro grupo. Isso não é sustentável. Isso gera reformas. Então, tem uma reforma da Previdência, tivemos uma agora, vamos ter outra, viu, amigos? Vamos ter outra, na nossa geração, vamos ter outra. Agora estão querendo falar de outras reformas, reforma administrativa. Eu acho que é positivo. Estou lá, quero que seja uma tributária. Tem a tributária também, mas é bem provável que sejam mais aguadas do que a gente espera. E é por isso que eu acho, do ponto de vista econômico, a gente vai conseguir passar alguma coisa. E político, vai ter alguma melhoria? É isso que eu acho que é o importante aqui. Condicionado ao quadro de deputados, que a maioria não é reformista, eu acho que os que não eram reformistas que foram eleitos acabaram sendo, porque a opinião pública, a mídia social, todos querem reformas. Todos falamos em reformas. E aí vem a falsidade de dizer, olha, entreguei uma reforma. Mas que tipo de reforma foi? Foi uma reforma plena para que nunca mais a gente precise tocar nesse assunto? Não. São reformas, pequenos ajustes, pequenas mudanças. Então, é isso que eu acho que é importante a sociedade entender. E a leitura, você conhece muito bem, né, Fernanda? Você é uma pessoa, você é cientista política, você observa o jogo invisível do poder, né? A mão invisível do poder, tem a mão invisível da economia, né? Tem a mão invisível do poder político. Como é que isso funciona? Como é que é a interação das instituições? E você é uma boa juíza daquilo que é o contexto. Você sabe que algo não está bem. E é exatamente isso que eu acho que a sociedade precisa ter, essa percepção cada vez maior para poder se engajar. Porque senão ela se satisfaz com pouca coisa. Mas é que a gente teve um desmonte, né, sistemático da nossa educação no Brasil.
acabaram com toda a educação clássica, acabaram com a educação científica, né? A educação hoje pública, ela é um fantasma do que já foi um dia, e ela é uma educação desprovida de verdadeiro conhecimento. Ela é uma educação de formação de militância política e ideológica, né? Isso é um problema, e do jeito que o MEC é hoje, não adianta tu botar lá o melhor ministro da educação do planeta Terra, que ele vai ter uma margem pequena de ação ali, porque a sabotagem, o boicote interior é muito grande. A gente precisa que uma geração inteira se aposente no MEC para que a gente consiga fazer mudanças de verdade. Nós temos que ter consciência disso. Mas deixa eu só fazer aqui uma observação para o pessoal que está mandando mensagem. Eu anotei aqui várias perguntas que o pessoal mandou. As perguntas vão ser feitas na nossa última parte da nossa entrevista. Antes, eu queria dizer para vocês, o formato desse livro é muito interessante. Ele é um livro que ele publica várias das postagens do deputado sobre temas de todos os tipos, alguns bastante polêmicos, como esse do Supremo Tribunal Federal. E aí, quando é possível fazer um esclarecimento maior para a gente se aprofundar no tema, tem um QR Code ao lado que contextualiza aquele comentário. Ou seja, é um livro riquíssimo. É um livro que cada vez mais gente que age e forma opinião no Brasil deveria ter, porque sistematicamente nós temos as nossas opiniões apagadas, os nossos perfis destruídos, né? Ontem eu perdi mais de 4 mil seguidores em uma manhã. Muitas pessoas perderam mais do que eu, mas essas coisas são completamente inadmissíveis no mundo que se diz livre, que a gente sabe que não é, que é só um faz de conta, é um simulacro de uma democracia. Eu vou ler aqui um dos seus tweets, 17 de dezembro de 2020. Não há surpresa na decisão do STF sobre a obrigatoriedade da vacina. O que ainda pode gerar surpresa será a reação da sociedade, tanto pela passividade em aceitar a obrigatoriedade, quanto pela consciência em resistir. Perfeito, perfeito. Palmas, palmas. 2 de maio de 2020. O ativismo judicial se aplica mais ao próprio STF do que a qualquer outro poder. A maioria dos juízes nunca foi juiz. Todos têm a mesma ideologia. Não querem se reformar e ignoram seu descrédito. Os outros poderes são mais sensíveis, justos e equilibrados em comparação. Muita perseguição por essas opiniões, deputado. Esse foi um tweet que eu tive que prestar depoimento na Polícia Federal. Então, a pergunta era, então, o que você quer dizer com esse tweet? Eu falei exatamente o que está escrito aí. Mas, enfim, eu acho que o livro tem uma estrutura inovadora. E eu acho que os tweets, o editor do meu livro, que lia meus tweets, ele falou, poxa, devia publicar isso aqui. Depois teve aquele cancelamento da conta do Trump e perdendo aí vários usuários também, algumas limpezas de base, vários que foram suspensos, né, no Twitter especificamente. Eu falei, bom, então, de repente, eu aqui também estou exposto a ser cancelado completamente. Então, eu vou publicar isso aí, vou baixar os melhores tweets e armazenar e publicar isso. E depois prestar os... Mas tinha que organizar esse tema. Então, teve uma organizadora aí que gostava muito, seguia bastante, uma seguidora que virou editora. Ela organizou todos os temas. Ela está na segunda página. Eu fiz um agradecimento para ela. Cita ela, por favor. Pois é, eu estou sem o livro aqui, estou sem o nome dela. Se você tiver com o livro aí, eu agradeço. Eu tenho sample aqui, deixa eu ver. Tem introdução. Eu quero aqui já agradecer a nossa amiga Vera Mate, que é a sua maravilhosa assessora, né? E quero aqui agradecer também ao Jefferson, que trabalha as redes sociais. O Jefferson me deu uma força um tempo atrás, quando eu ainda estava engatinhando nessas coisas de rede social. Ele é muito bom. Eu não estou com o livro aqui, eu não posso lhe ajudar, deputado. Mas alguém vai nos ajudar até o final dessa live. Ou seja, onde é que a gente pode achar esse livro hoje para adquirir? Temos na Amazon e temos na Leitura. Mas olha, o livro, eu acho que a missão do livro é estimular o debate. É uma coisa que me deu muito prazer durante esse período político. Eu diria que a coisa que mais me dá prazer é fazer esses debates públicos, presenciais, estar em loco ali com o cidadão. Não tem nada que me dê mais esperança
do que estar numa cidade, estar em Porto Alegre, estar em São Paulo, estar em Curitiba, estar em Belo Horizonte, estar no Rio de Janeiro, estar em cidades do Nordeste, Belém, Pernambuco, lá em Recife, amigos do Recife. Então, o que acontece? Quando você está apresentando essas ideias, você vê as pessoas interagindo, e são pessoas de diferente, toda a gama da sociedade. E você vê que essa percepção, ela não é exclusiva, ela é universal. É uma questão de ser escutada. E muitas vezes estavam sendo escutados pela primeira vez. Tinha pessoas que nunca tinham pegado um livro de história, o primeiro livro, estou falando agora, e eu imagino que o segundo vai ser similar a esse impacto. Então, você começa a discorrer ali sobre uma série de fatores, sem a pessoa ter lido, saber nada sobre política, sobre história, de repente, você vê aquela pessoa se abrindo, começando a pensar num nível que você julgaria, só a elite pensa assim. Não, é universal. E é isso que dá esperança, porque se você não tem uma sociedade defendendo toda essa, com consciência, tudo isso... Quem organizou foi a Juliana Cury. Ó, veio o socorro. Isso aí. Exato, Juliana Cury, exatamente. Juliana. Muito obrigado, Juliana. Desculpa lhe interromper. Então, nada. Então é isso, eu acho que isso me dá esperança. Isso não é um ato de altruísmo, é um ato de egoísmo. Eu estou indo lá para as palestras para eu me sentir renovado. bem, sabe? Renovado, porque tem mais gente que pensa assim. E isso é força. Agora, temos que organizar em pautas bem específicas. Eu acho que o nosso ativismo matou bastante para a gente começar a focar laser. E tem coisas muito técnicas. Agora eu apresentei, por exemplo, uma emenda constitucional que vai fragmentar o poder do TSE, que é o Tribunal Superior Eleitoral, que comanda as eleições do país. E essa PEC, ela separa entre o TSE como julgador, o Congresso como legislador, e muita gente entendeu, né? E vamos criar uma agência que vai fazer a execução. Então separa. Hoje está tudo concentrado. Então, veja como isso é importantíssimo, isso é importantíssimo. Deixa eu lhe dizer duas coisas. Primeiro, nós não somos poucos, deputado, nós somos muitos. Sim. E esse livro, cada vez que uma pessoa do seu gabarito tem a coragem de dizer o que tem que ser dito, se expor sem medo e externar a opinião, que não é só sua, é de muitos, é como tu acender uma luz na escuridão. Estou aqui roubando a frase do Carl Sagan no livro dele, que eu amo, né? Aquela vela é uma luz na escuridão, a ciência é uma luz na escuridão, opiniões como a do senhor são uma luz na escuridão, e a gente tem que acender várias velinhas, até o momento em que o constrangimento será o do outro lado, tá? Porque nós somos maioria, eu tenho certeza que nós somos maioria nesse país, só que nós somos uma maioria que ficou silenciosa durante muito tempo. A gente não pode mais ficar. Não pode mais ficar. Exatamente. Não dá mais para ficar quieto. Eu tenho um pinga-fogo de perguntas para lhe fazer. Manda ver. Tem que fazer porque a gente tem 15 minutos. Tá? Eu vou fazendo... Fala, desculpa. Eu acho que essa questão de uma vela, uma luz, uma chama que ilumina, etc., eu acho que cerceando a possibilidade de falar, você acaba não tendo a exposição a essas ideias, essas consciências, mas, ao mesmo tempo, exige daquele que recebe, aquele que, quando escuta a verdade pela primeira vez, ou quando vê a realidade pela primeira vez, se ele não percebe aquilo como sendo a verdade, como sendo a coisa certa, ele já está perdido. Ele já está perdido. Por isso que eu jogo sempre responsabilidade na sociedade. A sociedade também precisa ter essa intuição de estar escutando, vendo a verdade, a bondade, aquilo que é certo. Se ela não tem essa percepção, tudo está perdido. Porque eu poderia estar falando para você aqui uma coisa que seria absolutamente correta, certa, idônea, íntegra, ou seja, sem nenhuma capacidade de você enviesar para o mal, e a pessoa, do outro lado, não percebe isso como sendo aquilo que percebe de uma maneira errada, de uma maneira corrupta. Enfim, então exige também de quem escuta. É por isso que a sociedade tem que estar envolvida aqui nesses processos de aprendizado
nosso, né, Fernanda? Mas Tem vamos que ao estar. pinga-fogo aí. Vamos ao pinga-fogo. Vamos lá. Voto impresso e auditável. Nós vamos conseguir aprovar? Olha, eu acho que no Congresso a gente consegue. Mais uma vez, eu não acredito que o STF vai deixar isso passar. Eu acho que monocraticamente um juiz vai agir ali e acho que vai gerar um problema grave no nosso... Vai haver um embate, eu acho isso. Porque é uma questão de sobrevivência. Né? É uma questão de sobrevivência. Senão não adianta a gente estar aqui falando de renovação política, porque ela não vai acontecer. Exatamente. Então, é muito importante a sociedade não ter dúvidas que temos que ter voto auditável. Temos que ter voto auditável. Isso é que é o fundamental. A sociedade não pode ter dúvidas. E o que está sendo lançado aí pela mídia e até mesmo por alguns ministros do STF é dúvida. Está dizendo que não, que o sistema... O ministro Barroso tem feito um ativismo que bate todos os recordes que eu já vi na minha vida, porque agora ele está indo até o Congresso e falando com os deputados contra o voto auditável, o voto impresso e auditável. E aí ele não deveria ser considerado impedido de votar, porque ele está comprometido demais com isso. Pois é. Mas olha, mas ele não vai votar. Isso é que a emenda constitucional, né, quando você aceita a PEC, o STF não tem o que falar. Está feito, o Congresso soberano. O que acontece é que tem um mecanismo que eles criaram, que é assim, ação direta de inconstitucionalidade. Então, significa um partido pode chegar lá e fazer uma ADI, uma ação direta de inconstitucionalidade. Vamos dizer, o PSOL, que a gente já sabe que vai vir outro PSOL, PSB, já deve estar pronta a ação. PSB, um desses partidos aí. Vai vir desses, ou desses todos os partidos. Vai vir com uma ação direta de inconstitucionalidade e vai mandar para o STF. Aí um juiz fala assim, eu julgo que não é constitucional. Pronto, monocraticamente, um juiz do STF vai validar uma ação direta de inconstitucionalidade gerada por um partido. Pronto. Então, o Congresso pode soberanamente aprovar, com 350 deputados aprovando, mas vai lá, um juiz só, por causa de uma ação direta de inconstitucionalidade de alguém que não está, de um partido que não está satisfeito com o voto, e pronto, pode nulificar todo esse processo. É isso que eu A gente não tem como apresentar um projeto que impeça decisões monocráticas dos ministros do Supremo? Eu já apresentei projeto que faz isso, tem outros deputados eu que sei. apresentaram. Então, a gente volta a esse circuito de disco quebrado, né? Então, é por isso que eu digo, a força para fazer a mudança a cada ano precisa ser maior. Tá? A cada ano, precisa ser crescente. E o que existe a cada ano? Dúvidas. Ao invés de termos mais certezas por parte da sociedade, de estar criando uma onda cada vez maior para mudar o sistema consegue jogar a sociedade em dúvida. Pronto, jogou em dúvida. É o que eles precisam, não precisam controlar a sociedade. Sociedade dúbia é uma sociedade fraca. É uma sociedade que não sabe para onde vai. Tanto que até grandes filósofos jogam a maldade, o demônio na dúvida. Então, os caras geraram dúvida. Pronto, já tá petrificada a ação societal, porque vai ter um segmento da sociedade que não vai acreditar. Mas nós vamos reagir. Se eles fizerem isso, eles vão ter uma reação das ruas que vai fazer o Alexandre de Moraes ter saudade daquele inquérito fajuto dos movimentos antidemocráticos. Vou para a próxima pergunta. Vamos lá. Potencial candidato ao Senado? Quais são os planos para 22? Olha, eu acho que... Tenho que provocar a pergunta, me desculpa, mas é muita gente querendo saber. Olha, dá para sonhar? Eu preciso de apoiamento, Fernanda, para todos esses cargos majoritários, seja para governo, seja para Senado, até mesmo agora para deputado federal, se eu quiser me reeleger, vou precisar de apoiamento. Eu preciso de pessoas querendo que eu seja reeleito ou eleito para algo maior e precisa se manifestarem, ter resultado também em pesquisa, partidos me chancelando. Né? Hoje, a questão partidária também, eles que têm a chave. Né? Os partidos é que têm. Eu não tenho candidatura independente ainda para eu poder falar, quero lançar minha candidatura independente, quero lançar um baixo-assinado aqui
para que todos me deem assinaturas o bastante para poder dizer que eu vou ser candidato independente de qualquer partido. Aí eu já teria até essa certeza para dizer se eu sou candidato, alguma coisa. Então, enfim, eu estou disponível em intento, em energia, em vontade, para fazer grandes mudanças no Brasil. Acho que essa é a minha missão. Partido, porque assim, ó, é uma cilada. Eu me encontro nessa cilada. O senhor se encontra nessa cilada. O presidente se encontra nessa cilada. Nós não temos um partido de direita, um partido conservador no Brasil. E nós não conseguimos ter. Ou seja, tempo passou, não conseguimos ter. 22 está aí. O que fazer? Eu já perguntei isso, né? Inclusive, nós já conversamos sobre isso no telefone na véspera da última eleição. É verdade. As dúvidas continuam as mesmas. Parece que a gente está preso no dia da marmota do partido, né? É verdade. Olha, eu espero que alguns partidos que eram considerados partidos de centro, que eles possam se converter. Alguns partidos menores que queiram ter aí abraçar uma nova vertente política que tem uma demanda monumental, mas não tem ainda representatividade política organizada, e eles queiram mudar seus viés, seus estatutos. Eu fiz essa triagem, até, Fernando, engraçado pontuar isso, porque eu me lembro, alguns anos atrás, quando eu estava falando do livro, fazendo apresentações e palestras, eu fiz uma leitura de praticamente 20 estatutos dos maiores partidos, né? E todos eles de esquerda. Então era assim, tinham 30, 40, alguns partidos são tão pequenininhos, não tinham nem deputados, mas eu li dos 20 partidos, ou 25 partidos na época, que tinham representatividade política no Congresso, todos os estatutos de esquerda. Então, aí você fala, poxa, não tem. Então, é nesse contexto que alguns desses partidos precisam se converter. Precisam converter seu estatuto, precisam converter o seu rótulo, a sua marca, o seu tudo. E principalmente os seus quadros, né? Não adianta nada você mudar na fachada, mas a essência humana ainda é a mesma, né? Então, eu fico muito feliz de ver movimentos crescentes, né? Como ações crescentes, como Brasil Paralelo, né? Como o Instituto Burke, como um monte de think tanks conservadores que nós estamos vendo crescerem de norte a sul do Brasil. Sim. Mas essas coisas elas levam um tempo para encorpar e para produzir novas lideranças, né? E é disso que a gente precisa. Até mesmo a mídia, grande mídia, você veja, uma demanda. Imagine o seguinte: a motociata que houve em apoiamento ao Jair em todas as cidades aí que ocorreram. Os milhões de pessoas que foram... Esses milhões são audiência. Esses milhões são leitores. Cadê as revistas conservadoras? Cadê os canais de televisão? Então, você veja que alguns canais até querem fazer a mudança, mas eles não têm quadro. O jornalista que entra para dentro da revista, que entra para dentro da televisão, todos eles são de esquerda. Então, fica lá o gestor, ou até mesmo o dono da empresa, quer abraçar esse eleitorado conservador, mas não tem jornalista qualificado para falar com esse eleitorado. Então, é uma lástima, é uma lástima. Um gap ali de deficiência. E o que acontece? Todos nós, quando você fala isso para os estrangeiros, fala, pô, mas lá não tem porque na França, por exemplo, tem vários jornais, tem televisão, tem rádio, tem tudo, quase que partidário, né? De partido conservador francês, a mesma coisa na Inglaterra, na Alemanha e tal. Nos Estados Unidos, então, tem a Fox News e tem várias outras vertentes. Agora, aqui no Brasil não tem absolutamente nada. Não tem nada. Eu queria muito que a Fox News viesse para cá para a gente ter pelo menos uma esperança na grande imprensa, né? Porque a gente tem muitos bons canais de direita e bons canais conservadores nas mídias, nas redes, que inclusive são boicotados, sistematicamente sabotados pelos próprios Big Techs, né? Aqui eu vou citar um caso. Nós temos um amigo em comum, o professor Paulo Moura, né, que teve o seu canal do Twitter suprimido segunda-feira, destruído, o Dextra. Teve o seu canal no YouTube totalmente desmonetizado, né? E isso tem sido uma prática sistemática dessas Big Techs. Outra pergunta que aparece recorrentemente aqui. O senhor vai junto com o presidente Bolsonaro para algum partido, se ele trocar de partido? Há essa conversa? Olha, a novela do Jair com os partidos, ela consome muito tempo, muita energia.
E se você quer ser candidato, até mesmo para ser reeleição, você tem que estar vendo o teu umbigo, assim, para ver onde que partido que vai te absorver, onde que é um partido amigável para você ir. Então, por mais que você queira ir junto com o presidente, que ele vá fazer uma boa decisão partidária, a dinâmica dele é outra que a sua dinâmica. Porque você porque ele não precisa de uma estrutura mínima no Estado para ser eleito, né? Porque ele tem. Exatamente. Então, Independente do partido. Você vê, e para pessoas como eu me considero extremamente ideológico, como eu me considero, tá? Eu vejo que eu tenho eu tento agir conforme aquilo que eu penso em ideias. Então, é muito difícil eu me associar a partidos que tenham quadros que já estão contaminados com comportamentos e com ações que não estão condizentes com aquilo que eu acho que seria bom para mim. Então, eu diria que eu não posso fazer o mesmo julgamento que o presidente. Se a gente calhar de estar no mesmo partido, seria ótimo. Então, independente de estar junto no partido, não quer dizer absolutamente nada. Porque ele é a melhor opção agora, em 2022, não tem a menor dúvida. Também não tenho dúvida. Vamos ter que apoiar o Jair Bolsonaro nesse pleito. Eu espero que ele ainda faça um bom governo até lá. Ele está começando a fazer um governo agora, esse ano, 2021. Se não fosse esse Covid, a gente já tinha decolado, deputado. A gente estava noutra esfera. Exatamente. Eu tô esperando boas coisas desse governo. O senhor vai se livrar da Joyce no PSL de São Paulo? Eu acho que ela já está saindo, já está escolhendo um partido que acomode ela. Enfim, a decisão... acho que essas coisas são naturais, né? Se não fosse a Joyce, o senhor era prefeito de São Paulo. Eu não tenho dúvida disso. Bom, eu não posso dizer sim ou não. Eu imagino que eu teria uma chance muito boa, sim. Eu imagino que naquele momento eu senti que havia uma boa chance de eu fazer um pleito bem interessante aí de destronar o PSDB aqui de São Paulo, que está tanto tempo aqui no comando. E, enfim, a gente está vendo aí os resultados que não são dos melhores, sobretudo nesse quesito de entender o que é São Paulo, né? Eles querem ensinar São Paulo a ser São Paulo. Né? O paulista não tem que ser ensinado, não. Ele tem vida própria, liberdade, sabe fazer, executar, sabe produzir. E acho que essa que é a missão de São Paulo. Eu não vejo o PSDB como sendo o partido, nunca foi, né? Aliás, todos os partidos de esquerda, eles são contrários ao progresso econômico, né, efetivo, de verdade. Eles querem controlar o progresso, eles querem controlar a evolução. Né? É diferente a pegada. Então, enfim, podemos falar disso depois. Mas vamos às perguntas aí. Não quero tirar mais as Não, eu fiz praticamente todas. Eu tenho aqui... né? Eu tenho aqui uma, por exemplo, inquérito das fake news. Acabou? Porque ele te mirava também, né? Deveria ter acabado. Não acho que existe suporte para continuar com esse inquérito, né? Não há sustentação. Deveria ter acabado. Agora, enquanto o Jair for presidente, enquanto houver uma base conservadora contrária a querer reformar o sistema, contrária à corrupção, querer fazer toda sorte de mudança no sistema político, esse inquérito vai perdurar. Né? Eu acho que é isso que é a finalidade. Você sempre mantém em xeque deputados que são contra você, né? Ou são contra a sua instituição, ou querem mudar a sua instituição. Talvez é mais o meu caso. Então, isso continua, né? Até o próximo ciclo eleitoral. E se a gente fizer parte do próximo mandato, não sei se vai ser reativado esse inquérito, né? Mas, enfim, eu vejo do ponto de vista estritamente político, não há sustentação legal para manter isso aberto. Não há. Nem o inquérito dos movimentos antidemocráticos, que não existe. É um inquérito tão absurdo que não existe movimento antidemocrático. Se ele fosse fazer um inquérito, ele tinha que estar investigando quem financia os antifas e os Black Lives Matter no Brasil. Aí ele poderia, talvez, estar no rumo certo. Né? Aí quando viram que eles poderiam ser suscetíveis à Lei de Segurança Nacional,
tal qual nós fomos suscetíveis à Lei de Segurança Nacional, né, de uma interpretação completamente errada da lei de aplicação, interpretação e aplicação da lei. Interpretou e aplicou errado a Lei de Segurança Nacional. Como alguns deles estariam suscetíveis, aí eles fizeram uma nova Lei de Segurança Nacional que convenientemente excluiu os grupos de fato terroristas, né, os Black Blocs, os antifas, os MTST, os MST. Então, enfim, é isso que eu acho, Fernando. Eu acho que a gente tem que ter uma onda ainda muito maior do que 2018 e essa consciência precisa ser bem mais ampla, né? Então, parabéns a você que está levando mais luz aí também aos seus seguidores, à sua região, à sua cidade, e espero que todos aí consigam... Estamos juntos e eu pretendo em breve lhe fazer uma visita, que as últimas 3 vezes que eu tive em Brasília não dei sorte, né? Talvez eu tenha que ir a São Paulo no final de semana, mas daremos um jeito. A última pergunta. Sim. Indicação para ministro do STF. Tem alguma pista? Olha, eu tenho a minha indicação, mas se a gente fala aqui, né, cria toda aquela dinâmica, mas a gente conhece ele, a gente teve com ele aí em Porto Alegre, né, o seu Thompson Flores. Eu adoro ele, seria um baita de um nome, né? Acho ótimo o nome. Eu quero ver, de fato, um juiz que tenha coragem de enfrentar e defender os seus, né, e defender aqueles que é a sociedade, que está lutando para ter mais transparência, menos corrupção, um país mais livre, menos burocrático, menos socialista, né? Porque a gente já está com um contexto socialista aqui, armado em tudo que a gente faz tem regra, tem burocracia. A nossa Constituição de 88 é uma Constituição socialista, né? Pois é. Então, eu acho que com essa consciência, um juiz com essa consciência e que tem essa coragem para enfrentar e agir conforme essa consciência é o que a gente precisa. Perfeito. Quero aqui lhe agradecer essa disponibilidade de doar 1 hora inteira do seu tempo dentro do nosso canal iniciante no Instagram, né? Eu podia ter feito a live lá no Facebook, com 56 mil seguidores só no meu perfil, mas nós vamos levar para lá agora, vai ficar gravado, nós vamos publicar no YouTube, vamos publicar também no Facebook e vamos divulgar essa conversa que, sem dúvida, foi muito interessante e muito esclarecedora. Muito obrigada pela sua participação. Obrigado a você, parabéns, Fernanda, e força em Porto Alegre. Boa noite para todos, curtam e compartilhem essa live sensacional, todo apoio ao nosso deputado Luiz Felipe de Orleans e Bragança. Obrigado.